Oi, pessoal. Vamos definir a distância entre duas retas. Sejam R e L duas retas. Nós definimos a distância entre elas como sendo o menor valor obtido para a norma do vetor PQ, onde P é um ponto da reta R e Q é um ponto da reta L. Isso quer dizer que, se calcularmos a distância de um dado ponto P de R e um dado ponto Q de L, o menor valor obtido vai resultar na distância entre as duas retas. No caso em que R e L são duas retas coincidentes, todos os pontos entre elas são em comum. Isso significa que a distância de duas retas coincidentes é zero. Analogamente, quando as retas são concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Com isso, a distância entre elas novamente será zero. Resta-nos verificar a distância de duas retas que são paralelas e distintas e duas retas que são reversas, ok? Então, nesse primeiro caso, nós já sabemos que quando as retas são paralelas e coincidentes, a distância é zero. Ok. E quando as retas são paralelas e distintas? Vejamos. A distância entre as retas R e L, ela é dada pelo comprimento do segmento de reta que é ortogonal a ambas as retas. Nesse caso, a gente pode ver que a distância entre as retas R e L coincide com a distância do ponto P, que pertence à reta R, até a reta L. E aí caímos num caso conhecido, que é a distância de ponto à reta. Então, vamos escrever isso. A distância entre duas retas paralelas coincide com a distância de um ponto de uma delas até a outra reta. Então, caímos no caso de distância de ponto à reta. A distância de ponto à reta, ela é calculada considerando o vetor QP, onde Q é um ponto da reta L, então vai ser a norma desse vetor QP, produto vetorial com o vetor diretor da reta, dividido pela norma do vetor diretor da reta. Então aí a gente tem o vetor diretor de R e de L, mas na verdade, qualquer vetor diretor de uma delas vai ser vetor diretor da outra também, porque elas são paralelas, elas têm a mesma direção, né, Jane? Então poderia Certo. usar qualquer vetor aí, que seja diretor de uma delas. E aqui, o que é legal da gente analisar é que desta fórmula, que é para o caso em que as retas são paralelas, observem, se as retas são paralelas e distintas, o vetor QP não é paralelo ao vetor VL, então dá uma distância positiva. Se as retas são paralelas e coincidentes, R igual a L, o vetor QP ele é paralelo ao vetor diretor da reta. Então, significa que o produto vetorial aqui resulta em zero. Então, essa fórmula ela serve para calcular a distância de todos os casos de retas paralelas. Quando dá zero, significa que as retas são coincidentes. E quando as retas são distintas, o resultado é positivo. O próximo caso que a gente tem para considerar é quando R e L não são retas paralelas. Então, se não são paralelas, elas só podem ser concorrentes, que é um caso que a gente já tratou, que a distância entre elas vai dar zero, ou elas são reversas. Mas a gente também já estudou retas reversas e a gente sabe que existem planos ômega e gama que são paralelos e que contêm cada uma dessas retas. Então, na verdade, o nosso problema de analisar a distância entre essas retas é, na verdade, calcular a distância entre ômega e gama, que são esses planos paralelos. Daqui a pouco a gente fala como encontrar esses planos, ok? O próximo passo aqui é a gente perceber que a distância entre esses dois planos, ela coincide com a distância, se você pega aqui o ponto P na reta R, você pode olhar a distância dele até lá embaixo, até o plano gama.
Então, isso daqui é igual à distância do ponto P que está em R até o plano gama lá embaixo. Claro que você poderia também olhar a distância do ponto Q, que está embaixo, até o plano ômega também. Então, aqui a gente já reduziu o problema a calcular a distância de ponto até plano. Então, vamos comentar um pouco essa questão do plano. Para a gente poder obter a equação desses planos, o que que a gente precisa? A gente sempre precisa de um ponto e um vetor normal. Aqui o vetor normal a gente vai tomar como sendo o produto vetorial dos vetores diretores das retas, porque aí a gente vai obter um vetor que é ortogonal a ambos e automaticamente ele vai estar ali, igual a Jane desenhou, perpendicular a ambos os planos, que eles são paralelos, né? Então, o vetor normal ele vai ser VR, VEC, VL. Então, é esse o vetor n que vai aparecer agora na nossa fórmula. Então, a distância do ponto P pertencente a R ao plano gama, ela vai ser. Lembra que tem aquele vetor QP? A gente precisa fazer o produto vetorial com o vetor normal, aos dois planos, no caso, e divide pela norma do vetor normal. E temos aí a distância entre essas duas retas. Pedro, essa relação vale só para quando as retas são reversas ou também quando elas são concorrentes? Vale quando elas são concorrentes também. O que a gente observa é que se as duas setas concorrem, vou fazer o desenho aqui. A gente está com um ponto P em uma delas e um ponto Q que está na outra. Se a gente olha para esse vetor QP e olha para o plano, no caso que as contém, vai ser esse mesmo plano, né? Então, o vetor normal, ele é ortogonal ao plano e automaticamente a ambas as setas. Então, esse produto escalar aqui em cima, ele vai dar zero quando elas são concorrentes. Vetor normal é ortogonal ao QP, no caso que elas são concorrentes. Então, essa fórmula serve para ambos os casos. Então, pessoal, sempre que tivermos que calcular a distância entre duas retas, temos que verificar antes qual a posição relativa entre elas, se são paralelas ou se não são paralelas. Então, Jane, então, por exemplo, a gente tem duas retas, olha para a equação dela. Aí tem um ponto e tem um vetor diretor que a gente usou para criar a equação. Então, se a gente olha para os vetores diretores, a gente já sabe que é através deles que a gente analisa se elas são paralelas ou não, né? Então, se os vetores diretores eles são paralelos, quer dizer que as setas são paralelas e a gente usa essa fórmula de cima. Ela pode ser coincidente? Pode, mas mesmo assim se aplica, né? No uhum. caso em que as setas não são paralelas, ou seja, os vetores diretores não são paralelos, não são múltiplos um do outro, então a gente utiliza essa segunda fórmula, né? Vamos então calcular a distância entre essas retas R e L. O vetor diretor da reta R é 1, menos 1 e 3. O vetor diretor da reta L é menos 2, 2 e menos 6. Nós podemos observar que, se multiplicarmos o vetor VR por menos 2, obteremos o vetor VL. Então, VL é igual a menos 2 vezes o vetor VR. Isso significa que as retas são paralelas. Os vetores são paralelos, as setas então vão ser paralelas, né? Isso. Então, vamos aplicar a fórmula para a distância de duas retas paralelas, que vai ser a Então, norma a norma do de vetor. QP vetorial, o vetor diretor de cada uma delas, né? Dividido pela norma do vetor diretor. É o mesmo vetor diretor, né? Porque elas são paralelas. Uhum. Mas qual vai ser o ponto P aqui em questão? Então, vamos tomar um ponto P pertencente à reta R. Fazendo P Ó, igual a a gente tem 0, 1 e 2, né? uhum. E na outra reta, fazendo beta igual a zero, a gente tem 0, 3 e 0. Quais são as componentes do vetor QP? Então é P menos Q, vai ficar 0, 1 menos 3, que é menos 2, e 2. Vamos considerar V como sendo o vetor diretor da reta R.
Então, nesse caso, o produto vetorial de QP com V, ele é dado pelo determinante da matriz IJK, vetor QP e o vetor V. 1, menos 1 e 3. Então, na direção de I, vai ficar menos 6 mais 2. Menos 4. Na direção de menos J, 0 menos 2. Vai ficar 2 na direção de J. E na direção de K, 0 mais 2. Vai ficar 2. Ótimo. Substituindo na fórmula da distância, a norma desse vetor é 16 mais 4 mais 4, dividido pela norma de V, que é a raiz de 1 mais 1 mais 9. Então, dá raiz de 24 dividido por 11. Então, como as retas são paralelas com uma distância positiva, nós ainda concluímos que essas retas são paralelas e distintas. Nesse próximo exemplo, a gente tem a reta R, cujo vetor diretor é 1, 1 e menos 3, né? E o vetor diretor da reta L, ele é menos 2, 1 e 2. Então, esses vetores, eles são múltiplos um do outro? A gente percebe que não, porque para sair desse 1 aqui, que é a primeira componente, e chegar nesse menos 2, teria que multiplicar a VR por menos 2. Mas não acompanha, né? A segunda componente, ela se mantém em 1. Então, esses vetores, o VR e o VL, eles não são paralelos. Automaticamente, a gente conclui que as setas também não são paralelas. Então, esse é o caso em que a gente vai precisar trabalhar com aqueles planos, né? A gente não sabe ainda se essas retas concorrem. A gente pode verificar isso, ou a gente pode, sabendo que aquela fórmula funciona para os dois casos, né, tentar fazer esse cálculo. Então, a gente vai precisar criar dois planos. A gente tinha denotado por gama e ômega. Aí, a princípio, será que é o mesmo plano ou não? Aí bate a dúvida aqui se elas são concorrentes, né? Então, vamos fazer o produto vetorial entre esses vetores. VR, vetorial VL, para encontrar o vetor normal aí do plano. Dos planos, né? Se forem dois. Então, I, J e K. Aqui vai ser 1, 1 e menos 1 e 3. menos 3, depois vem menos 2, 1 e 2. Então, na direção de I, a gente tem 2 mais 3, que é 5. Na direção de menos J, a gente tem 2 menos 6, que é menos 4. Então, fica 4 na direção de J. E na direção de K, a gente tem 1 mais 2, que é 3. Então, o vetor aí, produto vetorial dá 5, 4, 3. E a gente vai considerar esse como sendo o nosso N. Então, agora, a gente pega também um ponto P que pertence à reta R. Então, a gente tem prontinho aqui os 5, 1 e 2. E pega um ponto Q que pertence a L, que é 3, 1 e menos 3, colocando beta igual a 0. A gente também precisa construir o vetor QP. Então, P menos Q vai ficar 5 menos 3, que é 2, 1 menos 1, que é 0, e 2 menos menos 3, que dá 5. Então, a gente tem QP e tem o vetor normal. Então, com isso, a gente tem que a distância entre R e L vai ser a distância entre um ponto P que pertence à reta R até o plano de baixo, que é o gama. A gente sabe que a fórmula é QP escalar vetor normal em módulo dividido pela norma do vetor normal. Então, fazendo esse produto escalar de QP com N, a gente tem 2 vezes 5, que é 10, 4 vezes 0, mais 3 vezes 5, que é 15.
E a norma de n é raiz de 25 mais 16 mais 9. Então ficou 25 sobre aqui 16 mais 9 é 25. Então, somando, dá a raiz de 50. A gente, se quiser, pode até racionalizar. Tem como simplificar essa continha. 25, o 50, a gente pode ver ele como raiz de 2 vezes raiz de 25. Aí pode multiplicar por raiz de 25 em cima e embaixo. E isso vai ficar, simplifica raiz de 25 com 25 de cima. E a resposta é raiz de 25 meios. Então, tanto faz deixar assim ou aquela de cima. Automaticamente, a gente viu que isso não deu zero. Então, essas retas, elas não concorrem. Elas são, de fato, reversas. Então, R e L são reversas.